agradeço mais uma vez o convite, né, do nosso amigo Borginho, hoje para falar de um tema que eu gosto muito, que é para falar de Joana de Cusa. O tema é a fidelidade de Joana de Cusa. Este personagem do Evangelho, importantíssimo, é bom destacar, e que foi citado apenas ali duas vezes por Lucas, e de maneiras bem singelas, bem rápidas, e é graças à contribuição de Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, que nós temos então um relato mais detalhado, um relato mais, vamos dizer assim, além de detalhado, mais rico de qual foi a importância de Jesus para Joana de Cusa e de Joana de Cusa para todos nós outros que nos encantamos com o seu exemplo, com a sua dedicação e, sobretudo, com a sua fidelidade. Mas alguém pode estar se perguntando, quem foi Joana de Cusa? Por que desse nome? E aí eu vou pedir licença aos amigos que nos acompanham, porque alguns trechos deste livro eu não posso simplesmente citar de cabeça, porque isso também os privaria de entrar um pouco no estilo Humberto de Campos escrever, que é de uma beleza. O livro Boa Nova, né, eu esqueci, eu acho de citar o título, o livro Boa Nova é riquíssimo. E esta narrativa está no capítulo 15, intitulado Joana de Cusa, em que o autor espiritual começa dizendo que entre a multidão que invariavelmente acompanhava a Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Então vejamos que ele começa já a dizer que não era uma mulher qualquer, era uma mulher altamente colocada na sociedade de Cafarnaum, portanto alguém de extrema importância, e apesar disso, eu digo apesar porque normalmente alguém que detém muitos poderes ou uma importância, vamos ver aqui inclusive, por ser esposa de um administrador, um representante do Império Romano, esse alguém quase sempre inebriado pelo poder, pela riqueza, pelo conforto, às vezes, né, se entregava a estes prazeres mundanos e materiais e não tinha aquisições de valores morais, de valores espirituais. Mas Joana não. Joana, então, como destaca irmão X, Humberto de Campos, possuía rara dedicação e nobre caráter. Então, é alguém, como os espíritos disseram a Allan Kardec, que diante da dificuldade, da prova da riqueza e do poder, conseguia ainda assim ter estas virtudes aqui extremamente importantes. Tratava-se então, este alguém, de Joana, consorte, esposa de Cusa, que era intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais. Cafarnaum era importantíssima. Interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Então, meus amigos, a gente vai observar aqui que ela era esposa de Cusa, um homem, este sim, poderoso, rico, importante, porém afastado dos interesses espirituais, afastado ali das qualidades, né, que Jesus convidava os cristãos a desenvolver em si. E Cusa, o seu marido, e por isso Joana de Cusa, lembrando que antigamente era muito comum as pessoas serem chamadas, né, no caso as mulheres, pelo nome do marido, ou até mesmo pela cidade, ou pelo nome do pai. Quando se pega Simão, Bar Jonas, é Simão, filho de Jonas, depois o Simão Pedro. Quando se pega Maria de Madalena, Maria Magdala, é porque ela era daquela cidade. Até mais recentemente, Madre Teresa de Calcutá. Madre é o título, Teresa, o seu nome, Calcutá, a sua cidade. Francisco de Assis. Então é como se a cidade, o nome do marido, o nome do pai, compusesse ali também o nome da pessoa, virasse praticamente um sobrenome. E Cusa, o seu marido, ele tinha uma certa implicância com o evangelho, de modo que dificultava, né, com que Joana pudesse estar mais presente ali, junto a Jesus, junto aos discípulos. E diante dessas implicâncias de Cusa,
que Humberto de Campos vai dizer que não aceitava as claridades do Evangelho, e um pouco mais à frente, Humberto de Campos traz um verbo um pouco mais forte, dizendo que Cusa não tolerava os ensinos de Jesus. Então, além de não aceitar, é alguém que tinha intolerância ao Evangelho. E aí Joana fica numa saia justa. O que fazer? Como se portar diante desse desafio? Seguir Jesus e, ao mesmo tempo, estar ali fiel ao seu compromisso matrimonial com seu marido. E Joana, como tinha acesso à casa de Simão Pedro, que muitas vezes hospedava Jesus, Joana então vai até a casa de Simão Pedro e pede uma parte, uma conversa particular. Eu diria até que um atendimento fraterno. Um atendimento em que Jesus seria o atendente e Joana aquela atendida, aquela assistida. E aqui vai dizer Humberto de Campos que Joana confessou ao mestre seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Aqui eu quero destacar algo que é importante, meus amigos, que é o seguinte: o atendimento fraterno é muito bom, né? Muito bom aqui entre nós, né? Quando os centros espíritas podem e estão abertos, a pessoa vai ao atendimento fraterno e expõe, ali abre o seu coração àquele que se dispõe a ouvir e, quando necessário, a falar algo. Hoje, com a maioria dos centros espíritas fechados por conta da pandemia, há possibilidades de atendimento fraterno online, por exemplo, através do site espiritismo.net, tem uma equipe lá à disposição para fazer o atendimento, e isto beneficia muita gente. E a gente precisa destacar e valorizar isso. Agora, tem um ponto. A gente já sente bem sendo atendido por um outro ser, um espírito encarnado, que traz consigo inúmeras imperfeições. E em que, mesmo no caso ele estando inspirado por espíritos amigos, ainda assim, as suas orientações não chegam nem aos pés daquelas orientações dadas por Jesus, porque o mestre era um espírito puro. Então vejamos aqui algo que é preciso ser destacado. Se um atendimento feito por alguém ainda imperfeito já nos satisfaz, já nos faz bem, imagine estar diante de um espírito puro. Que tipo de orientação seria dada? Que tipo de alegria nós sentiríamos estando nessa condição? Então é importante destacar esta vantagem, este benefício. Agora, esta vantagem traz consigo algumas responsabilidades, porque diante de um atendimento fraterno, não raras vezes aquele que está na condição de atendido conta para o atendente a sua versão do problema. E a sua versão, às vezes, não é nem mesmo verdadeira. Porque, às vezes, o indivíduo quer se colocar na condição de vítima. Ainda mais se aqui, como no caso, é um problema conjugal, às vezes aquele que vai em busca de uma orientação se coloca na condição de vítima ou quase de um espírito puro, colocando o cônjuge, o esposo ou a esposa, numa condição de inferioridade, como se a culpa daquele relacionamento difícil fosse apenas do outro. E quase sempre, então, a vontade no atendimento é de que eu tenha orientações para o outro e não orientações para o atendido. Com Jesus, não dava para mentir, porque ele, o mestre, sendo um espírito puro e acessando o psiquismo daqueles que se aproximavam dele, com certeza ele já sabia de toda a história muito antes de Joana abrir a boca. Em outras passagens, como no diálogo com a mulher samaritana, por exemplo, Jesus já demonstrava conhecer o seu passado, conhecer a sua vida íntima. Há quem diga, que aqueles que conviveram com Chico Xavier, de que não se podia pensar alto perto do Chico, que ele captava o pensamento. Imagine Jesus, um espírito puro.
Então é importante destacar isso, porque a responsabilidade de Joana ali era ser sincera, falar a verdade. E, de certa forma, abrindo então o seu coração para que ela pudesse, ao abri-lo, estar, né, na posição correta para receber de volta aquilo que partiria do coração de Jesus. Então, esse é um ponto que a gente precisa reforçar, porque talvez daqui a pouco, daqui um tempo, a gente busca o atendimento fraterno, ou a gente busca o auxílio da terapia, e se a gente leva a verdade, aquilo que realmente está acontecendo, tudo fica mais fácil. Mas se a gente tenta dar apenas a nossa versão, um pouco distorcida, inclusive, aí a orientação daquele que nos ouve não será feita de maneira correta, ou será dificultada. Então, a melhor dica é para que sejamos sinceros diante dos atendimentos que nós buscarmos. Então, Jesus ouve a longa exposição e pondera: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo não passam, muitas vezes, de vícios populares nos hábitos exteriores. Vejamos como isso é até, de certa forma, atual. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Gente, isso é atualíssimo. Estamos num momento em que, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, os templos religiosos estão fechados. Agora, isso pode dificultar algumas atividades? Com certeza pode. Nem todas as atividades que o centro realizava ele continua realizando, as igrejas igualmente. Agora, o fechamento dos templos não nos priva de maneira alguma do contato com o divino, do contato com Deus. Porque a gente não pode limitar este contato à nossa presença no templo físico. Eu não posso imaginar agora que eu só serei salvo se eu estiver presente num templo. Talvez essa seja uma das grandes lições que a pandemia veio nos trazer, que é para que a gente entenda que eu posso, e até brinco que deve, de certa forma, ir a um templo, quando tudo puder, quando tudo for liberado, permitido, mas não com a finalidade de encontrar Deus no templo, mas com a finalidade de confraternizar, de atender aqueles que precisam, de ter uma convivência extremamente benéfica, inclusive para a nossa saúde mental. Mas se eu transfiro para o templo a minha felicidade ou a minha fé, quando o templo fecha, a minha fé desmorona. Que a minha fé está construída sobre objetos, sobre cimentos, argamassa, tijolo. Mas se, como Jesus disse para Joana, eu entendo que o papel do mestre é construir um templo da fé viva no coração dos homens, onde eu estiver, eu estarei conectado com o mestre, representante de Deus entre nós. Então, este momento ele é muito importante para que a gente compreenda isso e não transfira para o templo que um dia vai acabar e que um dia vai se perder por si só aquilo que é imaterial. Imagine se a gente fala, olha, eu só consigo ter fé no Centro Espírita de Coromandel. E por motivos externos, somos convidados a mudar de Coromandel. Poxa, e aí? Agora eu estarei ausente de Coromandel e a minha fé ficou na cidade? Como é que fica isso? E se por um motivo ou outro eu sou obrigado a ficar preso a um leito, impossibilitado, mesmo quando o centro puder estar aberto, impossibilitado de ir até o centro espírita ou a igreja da preferência de quem talvez é de outra religião e nos assiste, e que de certa forma é muito bem-vindo. Então quer dizer que o acamado agora, por não poder ir pessoalmente a um templo, estará impossibilitado de manifestar a sua fé? Então, é um momento para a gente repensar. O que é que a gente vai fazer no templo? O que é que eu vou buscar lá? Que a gente reflita sobre isso
porque, repito, é uma das grandes lições do próprio momento em que vivemos. E só para fechar com uma frase que Leon Denis nos traz, que é importantíssima, está lá no livro O Grande Enigma, quando ele fala assim: não procures Deus nos templos de pedra e de mármore, ó homem que o queres conhecer. E ele nos convida depois a procurar Deus na natureza, nos vales, nas planícies, nas montanhas e na nossa consciência local, que dizer está colocada então a centelha de Deus. Continua Jesus para Joana de Cusa, uma frase que eu acho belíssima. Entre o sincero discípulo do Evangelho, então vamos imaginar, então ele está falando aqui, o que tem no meio? Entre quem? O sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Isso aqui merece uma reflexão. Então, de um lado, os erros milenários do mundo. E alguém pode pensar assim, William, mas o que eu tenho a ver com os erros do mundo? Meus amigos, os erros do mundo, de certa forma, são os erros nossos. Onde é que a gente acha que estava, há alguns séculos? Onde é que a gente estava ali no período da Inquisição? Então, de certa forma, espíritos ainda imperfeitos e levando em consideração lei da reencarnação com lei do progresso, em que ninguém regride, nós estamos na nossa melhor versão. A versão 2020 é a melhor que temos, que já tivemos, que nós não regredimos. Então, éramos, antes de reencarnar, pior do que somos agora. Na pior das hipóteses, éramos iguais, para quem não melhorou, o que eu acho difícil. Então, esses erros do mundo são erros também nossos. Somos responsáveis ou corresponsáveis por eles. Então, entre esses erros, e o que? Sincero discípulo do Evangelho. Ele está falando para Joana de Cusa, mas vale, de certa forma, num maior ou menor grau, para todos nós, que já compreendemos, pelo menos parte da proposta de Jesus, parte da proposta espírita, que é a transformação moral do indivíduo, que é se colocar à disposição de servir e construir uma sociedade mais justa. Então, nós já temos aqui uma noção de futuro. O que é que a gente precisa fazer? Mas, ao mesmo tempo, tem um passado que parece que dificulta a nossa caminhada. Leon Denis chega a nos dizer no livro Depois da Morte que vivemos aqui uma luta, entre o passado que não quer morrer e o futuro que insiste em nascer para a vida. Essa fala de Denis é a mesma de Jesus para Joana de Cusa, em outras palavras. De um lado, o passado, que insiste em permanecer. Do outro, o futuro, que faz força para nascer. E no meio, o presente. É tipo alguma das definições de crise, que é quando o passado já não serve mais e o novo não nasceu. Então, diante da morte de um passado e do novo que não nasceu, a gente vive uma crise, um conflito. Que o sincero discípulo, de certa forma, passa por isso. Paulo de Tarso chegou um momento da sua vida em que ele disse: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu ainda faço. É Paulo falando do homem velho que ainda existia nele e que precisava ser despido, e o homem novo, que precisava ser revestido gradualmente. Então, Jesus deixa clara essa luta. Eu digo isso porque, às vezes, alguém está aqui nos assistindo e pode pensar, poxa vida, mas eu já compreendo alguma coisa do Evangelho e não consigo cumprir na integridade. Eu já compreendo o que eu preciso fazer, mas não consigo fazer na sua totalidade. Às vezes eu acerto, de repente eu dou uma pisada na bola, de repente eu dou uma falhada. Isso faz parte, gente. Não tem como acabar essa live aqui agora e a gente fala assim, pronto. Já adquiri a mesma fidelidade que Joana de Cusa tinha. É um desafio, é um exercício. É um exercício que vai exigir de nós paciência, perseverança e reconhecimento diante daqueles momentos que falharmos. Porque se a gente falha e acha que está tudo certo,
aí eu vou falhar de novo, e vou falhar de novo, e vou continuar falhando. Mas se eu falho e reconheço o erro, como Allan Kardec coloca no Código Penal da Vida Futura, o primeiro passo é o arrependimento para essa melhora. Porque se eu não me arrependo, é um indicativo de que eu concordo com o que eu fazia e com o que eu faço. E aí eu continuarei fazendo. Mas se eu me arrependo, eu demonstro reconhecimento e disposição para a reparação. Então é importante a gente destacar esses pontos, porque diante da nossa ainda imperfeição e trazendo a perfectibilidade como algo palpável, como algo, como um objetivo, como uma meta, se a gente não faz esse reconhecimento, a gente vai continuar aí na expressão, dando murros em pontas de faca. E isso nos traz, obviamente, um sofrimento mais prolongado. Continua Jesus para Joana, dizendo: agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Gente, vamos só refrescar. Joana está narrando para Jesus uma dificuldade na vida conjugal. E aí Jesus fala assim: agradece ao Pai o haver te julgado digna, cadê a palavra aqui? Do bom trabalho desde agora. É mais ou menos assim, você está com uma dificuldade familiar, cá entre nós, né? Toda família tem dificuldade. Não dá para falar assim, não, a minha família é isenta de qualquer tipo de desafio, daqui é só alegria. Não, toda família tem. Eu até brinco, inclusive, que toda família, talvez não aquela do seu lar, mas uma família daquela que, quando podia, reunia nos domingos, na casa, normalmente, da avó, do avô, daqueles que são os mais velhos, e aí vai neto, sobrinho, cunhado, irmão, que anda ali umas 30 pessoas. Toda família tem aquele que é o parente difícil, que é aquele que quando chega, todo mundo começa a já arrumar uma desculpa para não ter aquele parente entrando na sua rodinha de conversa, para não ter aquele parente sentando perto. É aquele parente que desagrada. É o parente difícil. Eu costumo até brincar que toda família tem esse parente difícil. Se a sua não tem, talvez é que você seja o parente difícil, e aí é preciso também fazer uma autoavaliação para ver o que pode ser feito para melhorar essa convivência. Então, Jesus propõe, num sentido, é claro, simbólico, agradecer a Deus por essas dificuldades, porque estes parentes difíceis, de certa forma, nos auxiliam a descobrir algo em nós que a gente não descobriria se convivesse apenas com quem pensa igual, por exemplo. O que seria do mundo, né, se todo mundo pensasse só igual, não tivesse diferença de opinião, divergência, inclusive no âmbito religioso, no âmbito político, no âmbito econômico? É a partir das diferenças que nós crescemos, que nós construímos, rejeitando aquilo que eventualmente o tempo dá um jeito de sufocar, adaptando a novas realidades, progredindo em outras. Algumas novas questões são, repito, sufocadas pela lógica, pelo bom senso, e assim a humanidade caminha e progride. Então, é importante. Eu só quero destacar que o Borginho fez um comentário extremamente verdadeiro para minha esposa, dizendo que ela é a mentora deste rapaz. Eu tenho que reconhecer, Borginho, que você acertou em cheio, viu? Ela realmente tem aí tido muita, mas muita paciência com este parente aqui difícil. E aí, Jesus traz aqui outras orientações para Joana. Eu convido os amigos e depois pesquisem, leiam. Esse capítulo é belíssimo. Não vou conseguir fazer e trazer todas as orientações que Jesus trouxe para Joana, mas vale a pena destacar algumas. Só uma observação que eu faço, porque Jesus depois ele vai insistir para que Joana permaneça aqui fiel. E alguém pode levar o pé da letra e achar que diante, né, de um casamento, a esposa, sobretudo, normalmente, ao longo da história, a parte fraca diante da submissão que ela teve ao longo da história, muita gente acha que a mulher deve se sujeitar a qualquer tipo de humilhação e de agressão por conta dessa passagem. E a gente não pode levar isso ao pé da letra, porque há violências domésticas que precisam ser, né, consideradas, e a sociedade já não aceita mais isso. Então a mulher já adquiriu uma autonomia
para não se sujeitar a agressões físicas, a adultérios, enfim, é necessário pontuar. Inclusive, Allan Kardec aborda essas questões no Evangelho segundo o Espiritismo do divórcio. Né? Diante de algumas situações, o divórcio, a separação legal, apenas separa o que já estava separado. Então, a doutrina espírita é muito lúcida. A questão colocada por Jesus é que havia aqui uma divergência religiosa. E a gente também não pode agora sair separando por causa de qualquer motivo. Meus amigos, eu digo que se todo casal, diante de um conflito, diante de uma divergência, fosse separar, não tinha ninguém mais nesse mundo junto. As divergências acontecem, aparecem. Então, Jesus aqui dava orientação nesse sentido para Joana, que ficou encantada, é claro. E Humberto de Campos destaca isso, dizendo que Joana deixava entrever, no brilho suave dos olhos, a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam. Mas, patenteando todo o seu estado da alma, interrogou: Mestre, vossa palavra me alivia o coração, me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Bom, então ela fala: mestre, tudo jóia, eu adorei sua fala, só que lá em casa tem alguém que não está aqui ouvindo as suas orientações. E agora? Não vai ser recíproco, eu não vou ter a contrapartida. Que também é um ponto interessante, mas o que adianta eu mudar se o outro não muda? Então ela externa essas preocupações para Jesus. E ela tem então a ideia: não julgais acertado que eu lute por impor os vossos princípios? E ela explica: agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? Bom, quem nunca teve aquela ideia assim: poxa, diante de um parente difícil, eu vou impor minha religião a ele, porque aí ele se converte e pronto. Aí ele se convertendo, ele vai para o céu, vai para o reino de Deus e pronto, problema resolvido. Então, será que Jesus apoiaria a imposição das ideias proposta aqui no caso por Joana de Cusa? O Cristo sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Aqui ele usou uma metáforazinha. Quem tem mais dificuldade para estender as mãos seguras? Aquele que está se debatendo entre as ondas ou aquele que está nas margens seguras? Bom, eu acredito que quem está nas margens seguras tem condições de estender as mãos para socorrer, para ajudar. Aquele que se debate entre as ondas precisa de ajuda. Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? É uma ideia que muita gente tem: poxa vida, eu vou separar todos os tiranos da terra e vou falar: Deus impõe a sua verdade a eles. Por que Deus não faz isso? Outra ideia que muita gente tem: por que motivo? Por que Deus não fulmina, ou seja, mata, aniquila, com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? Já pensou? Tem uma guerra, normalmente nas guerras você tinha um líder, ou alguns líderes. Por que Deus não fulmina com um raio este que espalha então a guerra e a miséria? E aí a resposta de Jesus, ela é simplesmente fenomenal. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Então essa ideia de que a gente às vezes tem, de que para eliminar o crime, eu preciso eliminar o criminoso. Né? A gente pensa: opa, eu tiro o criminoso da história e eu acabei com o crime.
Oh, mas será que essa é a solução? Será que este é o método utilizado por Deus e, como representante fiel aqui na terra, por Jesus? Aí a gente precisa lembrar de qual foi a proposta de Jesus para uma figura que a gente poderia chamar um assassino de cristãos. Nada mais, nada menos do que Saulo de Tarso. Aquele que ordenou, inclusive, o assassinato, o apedrejamento de Estevão, tido como, talvez, o primeiro mártir do cristianismo. E será que esse é um método que o próprio Estevão, sendo martirizado, sendo apedrejado, ali morrendo já nos seus últimos segundos de vida, defenderia? Meus amigos, inclusive, a gente tem que destacar que as propostas de violência para resolver a violência partem daqueles que não compreenderam o que é o amor. Quem ama enxerga além. Quem ama não enxerga o criminoso, enxerga as energias que aquele criminoso coloca para fora, mas que, se forem redirecionadas para o bem, pode provocar grandes belezas na humanidade. E o exemplo disso é o olhar de Estevão para Saulo. Tem um momento belíssimo do livro Paulo e Estevão. Quem não leu, leia. Quem já leu o livro, talvez vale a pena passar por lá e dar uma relida. Porque Estevão estava caído. Estevão estava ali já agonizando naquilo que seriam talvez os seus últimos minutos, o seu último minuto encarnado, e vê aproximar-se dele Saulo, aquele que o acusara, aquele que condenara, e Abigail, a sua irmã, a irmã do antigo Gesiel, que antes de converter-se ao cristianismo era chamado Gesiel, depois muda o nome para Estevão. E Abigail, que não via o irmão há tempos, não sabia daquela mudança de nomes. Né? Então, ela se aproxima daquela cena e vê o seu irmão caído. Estevão olha para Abigail e pergunta: com quem te deixarei? E aí Abigail mostra Saulo e diz: este é meu noivo. Imagine a cabeça de Estevão. Ver a sua irmã, que ele tanto amava, noiva do homem que acabara de lhe matar. Ou lhe mataria daqui a alguns instantes, já que ele ia morrer ainda, estava encarnado. E alguém pode pensar assim: o que é que ele vai falar? A gente até trava a respiração nessa hora. Poxa, se fosse eu, talvez falaria assim: corre desse homem enquanto é tempo. Ele não vale nada, ele não presta e tal. Falaria poucas e boas para aquele homem. Mas olha o que Estevão fala. Cristo os abençoe. Não é Cristo a abençoe. Ele está falando para os dois. Saulo estava do lado de Abigail. Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo. Tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, pois defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. Vejam isso. Ele reconhece os valores de Saulo, que só precisava de quê? De redirecionar as suas energias para Jesus, para o Evangelho. Hoje, um assunto que está muito em voga é a questão das fake news. Eu fico vendo a criatividade de alguns indivíduos para criar notícias falsas e a de outros para repassar notícias falsas. Estes não precisam ser mortos, aniquilados da sociedade. Precisam responder por isso. Precisam arcar com as consequências de crimes, que são crimes que eles cometem. Mas estes indivíduos já possuem uma energia, uma disposição criativa que é utilizada para o mal. Mas imagine se esses mesmos utilizassem essa energia, o tempo, a disposição, para divulgar, por exemplo, mensagens boas, verdadeiras, edificantes, que constroem uma sociedade justa. E não destroem uma sociedade, reputações, pessoas e instituições. Então é só redirecionar. O talento já existe.
é só colocá-lo a serviço do bem, a serviço do amor. Isso que Estevão viu em Saulo, e é isso que Jesus convida Saulo quando estava a caminho de Damasco. Quando vê o mestre, Saulo, Saulo, por que me persegues? E em seguida, Saulo diz, descobre que é Jesus, Senhor, que queres que eu faça? Jesus não queria a morte do criminoso Saulo, mas queria o trabalho do bem daquele homem que já dispunha de muito conhecimento, de muito preparo, só que agora precisava ser redirecionado na defesa e na propagação do evangelho. E aí Jesus continua falando algumas coisas para Joana, a gente vai avançar aqui um pouco, porque o nosso tempo já está acabando. E no final, Jesus convida ela a se calar quando necessário, utilizar o verbo sempre na construção, quando convidada, mostrando que há momento do silêncio e há momento da palavra, que às vezes precisa ser doce e às vezes precisa ser enérgica. E no final, Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar carinhoso de agradecimento, ouvindo-lhe as últimas palavras que foram: vai, filha, sê fiel. E Joana foi. Joana volta para o seu lar, obviamente encontrando lá as mesmas dificuldades de antes, só que agora o olhar de Joana de Cusa era diferente. E vai destacar aqui Humberto de Campos, uma dica para todos nós, casados, solteiros, filhos, pais, enfim, que é: Joana procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que possuía ele de bom. A gente às vezes foca tanto no lado negativo do parceiro, da companheira, do companheiro, do filho, do pai, da mãe. Isso dificulta a relação, porque eu estou focado só no defeito. E eu esqueço que aquele indivíduo traz também virtudes. Ah, não, não trai. Então por que você casou? Alguma coisa te atraiu para o casamento. Então alguma coisa te chamou a atenção. E é preciso focar nisso. Talvez alguém é impaciente, tá, mas tem virtudes maravilhosas. Então é necessário valorizar aquilo que o outro tem de bom. E aí passa um tempo, Joana fica grávida, o filho nasce, o que vem aumentar ainda mais os seus desafios, como todo filho faz na vida de um casal. Os anos se passaram, o esforço perseverante, até que chega um dia que Cuso, seu marido, perde o cargo que possuía, começa a ser perseguido na cidade e adoece e desencarna. Gente, naquela época não era fácil, como não é hoje, mas antes muito mais difícil, viver a viuvez. Sobretudo uma viuvez com filho. Um filho pequeno que ainda necessitava dos seus cuidados. E aí Joana se dispõe a fazer o quê? A trabalhar fora. O que vai destacar Humberto de Campos, algumas amigas lhe chamaram a atenção. Assim, Joana, não destaca a cabeça, você vai trabalhar fora. Mas Joana não estava preocupada com o que os outros achavam. Ela queria servir, queria trabalhar, queria, como disse aqui, inspirada em Jesus, que havia calejado as mãos nos serrotes de modesta carpintaria. Então ela não se preocupava nessa situação de subalternidade no mundo. Ela que experimentara uma situação confortável, agora se dispunha a trabalhar para o próprio sustento. O tempo avança, Joana já começa ali a ter os seus primeiros cabelos brancos, já entrando numa fase mais difícil da vida, até que no ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era seu filho. Então ali o circo romano, com alguns cristãos,
prestes a serem incendiados para delírio daqueles que estavam nas arquibancadas, que se alegravam vendo aquele espetáculo de dor, aquele espetáculo sanguinolento. E num destes postes estava Joana, no outro, o seu filho. E o povo gritando, o povo. No meio dessa gritaria, alguns soldados passavam em meio aos cristãos, convidando-os àquilo que seria a abjuração, negar Jesus para receber a liberdade, entre aspas. Então eles passavam, abjura, abjura. E alguns cristãos, firmes, convictos, cantavam, tranquilos. E a antiga discípula do Senhor, vai dizer Humberto de Campos, contempla o céu sem uma palavra de queixa ou de negação. Só que aí um evento acontece que muda um pouco a história. O açoite, o chicote vibra sobre o rapaz, o filho seminu, que exclama entre lágrimas. Então o filho, diante de um açoite, ele vira para a mãe e diz: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura, abjura por mim que sou teu filho. Olha, quem aqui é pai e mãe pode tentar compreender a força dessas palavras. Abjura por mim que sou teu filho. Eu até brinco, né, para tirar um pouco dessa tensão, que se fala assim, abjura pela tua sogra, você fala, não vou abjurar de jeito nenhum, pó ou fogo, né? Mas quando fala abjura por mim que sou teu filho, a coisa muda. Porque faz parte, talvez até do nosso instinto de proteção, querer o melhor para os nossos filhos. E quantas vezes nossos filhos febris ali, alquebrados, doentes, a gente faz uma prece para Deus e fala, Deus, tira a febre dele e passa para mim, como forma de aliviar a dor daqueles que amamos. E aí esse foi o pedido do filho para a mãe. Abjura por mim que sou teu filho. Joana, que até então estava tranquila, começa a chorar copiosamente. Diz Humberto de Campos que as rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura, abjura, continuava ele gritando. Joana ouve aqueles gritos e começa a recordar a sua existência. Recorda do lar e recorda de alguns momentos impactantes e importantes na sua vida. Um deles, ela assistiu Maria vendo Jesus crucificado e Maria resignada. Então ali também era uma situação de uma mãe sofrendo diante do martírio de um filho. Isso por si só já lhe deu certa força. Só que aí Joana lembra de um segundo episódio, que é o diálogo dela com Jesus, em que o mestre disse: vai, filha, sê fiel. Isso muda tudo. A fidelidade de Jesus não era só para as questões domésticas. A fidelidade que Jesus nos convida a ter transcende muito aquilo que nós imaginamos no momento presente. E aí vai dizer Humberto de Campos que, tomada, né, de uma força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem, no filho, um olhar profundo e inexprimível na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. É muito forte você imaginar dizendo isso para um filho que daqui a pouco vai ser incendiado assim como você mesmo. Talvez Joana tenha se lembrado daquela frase de Jesus, que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perdê-la por amor a mim, salvá-la-á. É a ideia de que às vezes, quando a gente perde algo
é um indicativo de que estamos ganhando algo muito maior. E no sentido oposto também, quando a gente ganha algo baseado nos interesses mundanos, provocando sofrimentos alheios, cometendo injustiças, esses ganhos serão derrotas para nós. Às vezes é um ganho terreno, mas se esse ganho terreno significar infidelidade a Deus, é uma derrota. Mas se uma derrota terrena for para que nós sejamos fiéis a Deus, esta derrota se torna uma vitória. Então, na vida, há muitos indivíduos que se corrompem por interesses materiais, por interesses transitórios, por felicidades mundanas. E essa corrupção pessoal representa uma infidelidade a Deus. Então, a fidelidade a Deus exige de nós, às vezes, derrota pessoal. Às vezes é preciso perder para se manter fiel a Deus. Então, muitas vezes ficamos preocupados, estamos do lado dos vitoriosos ou dos derrotados? Devemos nos preocupar se estamos sendo fiéis a Deus ou não. Porque a fidelidade a Deus, às vezes, implica em sermos derrotados diante do mundo. Quando, muitas vezes, aqueles vitoriosos que conquistam as suas vitórias baseadas na mentira, na injustiça, estes estão sendo infiéis a Deus. E terão, obviamente, posteriormente, que prestar contas à própria consciência. Enquanto aqueles derrotados, fiéis, estão ficando quites com a própria consciência e então entrando numa felicidade que só poderá ser vivida por aqueles que forem fiéis às leis divinas. E então, a esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor. Então o fogo começou a tomar conta do seu corpo e do corpo do filho. O povo, repito, delirava de alegria diante de tudo isso. Até que, quando os gemidos de dor já lhe morriam abafados no peito, ela já começava ali naquele processo do final do martírio. Os algozes da Marte lhe cercavam de impropérios e xingamentos, até que um deles, tocado inclusive de um certo espanto diante da tranquilidade daqueles cristãos, um deles se aproxima e diz: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar. Ela não disse, ela murmurou. Não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros. Ele escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo. Eu aqui estou. Então, esta é a lição de Joana de Cusa para todos nós. Esta é a fidelidade desta grande mártir. Este é o testemunho que ela nos deixa de que é preciso ser fiel a Deus. Como naquele juramento que muitas vezes muitos fazem nos casamentos, essa fidelidade não é somente diante da saúde, mas também da doença. Não somente diante dos momentos alegres, mas também diante dos momentos tristes. Não somente na riqueza, mas também diante da pobreza. É preciso ser fiel a Deus. Tudo bem, eu concordo que não temos a condição de ter o exemplo de Joana de Cusa, mas é importante que a gente reconheça a própria fragilidade e desenvolva cada vez mais a fidelidade àquilo que Jesus nos ensinou. Muita paz, meus irmãos, eu agradeço.